Olá, crianças! Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Nosso vídeo é das páginas 74, 75, 83, 84 e 85. Pega o seu livro, seu lápis, sua borracha e faça aquele mesmo esquema que sempre repetimos em todos os nossos vídeos. Vá fazendo atividade à medida que você vai assistindo ao vídeo, pause sempre que necessário. Assim, quando terminar de assistir ao vídeo, você terá terminado de fazer sua atividade. E o nosso assunto de hoje, o que iremos estudar, é a água e seu uso. Então, vamos lá! Então, crianças, como vamos falar do uso da água, é preciso dizer que a água também é utilizada para a fabricação de energia. Aqui eu trago um vídeo feito em um dos momentos onde eu fiz uma visita à hidroelétrica de Sobradinho, que é a represa, o Lago de Sobradinho, que fica localizado no município de Sobradinho e Casa Nova, no estado da Bahia, a uma distância de Petrolina de 40 quilômetros. Esta energia produzida pelo movimento das águas nas turbinas gera energia elétrica, que é distribuída por toda essa rede de fios que temos aí e sai distribuindo para várias regiões do Brasil. A usina de Sobradinho faz parte de um complexo hidroenergético de Paulo Afonso, certo? Que produz energia para suprir as nossas necessidades. Vocês conseguem também ver que é produzida a energia eólica através do movimento dos ventos, mas a gente vai aprofundar esse estudo mais na frente. E ainda, aproveitando todo esse espaço que esse lago de água aqui de Sobradinho nos permite, tem instalado na barragem de Sobradinho placas de captação da luz solar para a produção de energia elétrica também, através da energia solar. Fora a produção de energia, vamos ver outros usos da água. E você, já teve a oportunidade de visitar a barragem de Sobradinho? Se não teve, quando tiver, vá. É muito bonito. E como vocês viram, a água tem como um dos seus usos a produção de energia. Sobre a produção de energia eólica, que é através dos ventos, e a energia solar, através da luz do sol, isso será conteúdo, assunto, para uma próxima aula, quando formos estudar a produção de energia elétrica. Mas fique sabendo, a água também é usada para produzir energia elétrica, como vocês já viram. Fora isso, nós também temos outras atividades que é comum no nosso dia a dia. E para isso, eu também preciso ter consciência de não gastar muita água. Por que eu não posso gastar muita água? Porque a água é um bem natural e que, se usado de forma discriminada, de forma irracional, ela pode acabar. Até porque água doce no nosso planeta é uma quantidade muito pequena se comparada à quantidade de água salgada que temos nos mares. E aí a gente tem a água para uso do banho. Veja que um banho de 20 minutos gasta 120 litros de água. Então, reduza o tempo do seu banho. 5 minutos já gasta 30 litros de água. Com 30 litros de água, dá para você tomar um belo de um banho. Limpe os pratos e panelas, mas isso tire antes a sujeira que estiver nesses recipientes. Só depois lave. A água é para lavar, limpar a panela, o prato, o copo, os talheres. Não é para retirar sujeira.
Lave roupa. Só use a máquina de lavar quando estiver completamente cheia. Uma lavadora de 5 kg consome 135 litros de água a cada uso. Então, consome muita água a máquina de lavar. Ao lavar a louça com a torneira aberta, o tempo todo ali ligada, você vai estar gastando 240 litros de água. Ao ensaboar a louça de uma vez, para então enxaguar, 70 litros de água são gastos. E escovar os dentes, como é que eu posso fazer? Se eu deixar a torneira aberta, são 18 litros de água. Por isso, fecho a torneira e gasto somente 2 litros de água. Use a vassoura para limpar calçadas, em vez de mangueira. Em 15 minutos, a economia é de 280 litros. E lavar o carro? Então, lavar carro com mangueira gasta até 120 litros. Usando um balde para isto, você vai gastar somente 5 litros e seu carro ficará limpo. E da descarga? Então, da descarga consome de 7 a 10 litros de água. Por isso, não utilize a privada como lixo. E tenha certeza de que a válvula está regulada. E aqui fica a dica: água. Economizar é melhor do que ficar sem. Por isso que temos que cuidar desse bem precioso. Nada de desperdiçar água utilizando de forma discriminada. Uma outra coisa também é termos cuidado com a água em relação à contaminação. E o que é que causa a contaminação das águas? Esgoto sendo despejado nos rios, nos mares, lixos que são jogados no meio da rua e quando vem chuva, todo esse lixo vai parar nas águas. Isso também sem falar nas fumaças que saem dos carros e que quando vem a chuva, uma precipitação, toda essa poluição que está na atmosfera vem junto com a água. Por isso que a água da chuva não deve ser bebida, porque ela vem com sujeira da poluição que está na atmosfera. Mas vamos adiante. É importante também ficarmos atentos aos vazamentos. Uma torneira gotejando gasta 46 litros de água por dia, enquanto uma com água saindo em filete gasta até 750 litros por dia. Quase 40% de toda a água tratada no Brasil é desperdiçada por conta de vazamentos nas tubulações, antes mesmo de chegar às residências. Geralmente, nos preocupamos com a quantidade de água gasta apenas nos períodos de seca, mas devemos economizar água sempre. Em períodos de seca, os governos podem tomar medidas mais drásticas, como multas relacionadas ao aumento de consumo e racionamento ou rodízio de água. Veja aí uma manchete de jornal, onde fala que os moradores passarão a ser multados por desperdício de água. E com relação a essa manchete, responda aí a questão 1. Considerando como você usa a água no seu dia a dia, liste as atividades em que você pode economizar água. O que você pode estar fazendo que ajuda a economizar água, a não desperdiçar água? Questão 2. O que pode ser feito para evitar que 40% da água tratada seja perdida por vazamentos? Na página 83, vamos aqui relembrar o que já estudamos na aula anterior sobre o ciclo da água. Então, complete a imagem abaixo com os termos apropriados e responda as questões sobre o ciclo da água. Então, onde você irá colocar cada uma
dessas palavras completando o ciclo da água. Ainda na página 83, de que forma as plantas participam do ciclo da água? Letra B. O ciclo da água é importante para a agricultura? Explique. Letra C. Quais as consequências da ausência de precipitações por um longo período? O que é precipitação? A chuva. Se passa muito tempo sem chover em uma localidade, o que é que pode acontecer? Quais as consequências da falta de precipitação? Na página 84, observe a imagem ao lado. Ela mostra crianças brincando na chuva. Duas delas aproveitam para tomar algumas gotas de chuva, ou seja, estão de boca aberta bebendo a água da chuva. Considerando o que você aprendeu sobre água potável, sobre o que eu acabei de falar sobre água potável, essa atitude é aconselhável? Justifique a sua resposta. Questão 5. Marque as frases a seguir como verdadeiras ou falsas. Então, leia cada uma dessas frases, analise-as e veja se elas são verdadeiras ou se é falsa. Página 85. As ilustrações abaixo mostram uma família utilizando água em diversas atividades do dia a dia. Essas pessoas estão utilizando a água de maneira consciente, de forma correta? Indique quais atitudes elas poderiam tomar para reduzir o consumo de água. Questão 8. Karen acredita que não há necessidade de preservarmos mananciais. Como você poderia explicar a importância de proteger os recursos hídricos? Veja o que é o pensamento dela aí no balãozinho. O planeta tem 70% de sua superfície coberta por água. Posso usá-la à vontade, da forma que desejar. Eu já falei aqui mesmo nesse vídeo que nós temos pouca água doce, água boa para ser bebida. A maior parte da água do planeta está na forma salgada, em mares. E aí? Como é que você pode explicar esse pensamento dela? Eu não preciso cuidar dos mananciais? Reflita aí. Ficamos por aqui e até a nossa próxima aula com a correção dessas questões.